Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o tema A Inclusão na Aula de Música. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Inclusão na Aula de Música, o nome da professora, Patrícia Marim, e o logo da Casa de Vovó Dedé. No vídeo, a professora está à frente de um fundo branco, sentada por trás de uma mesa. Em cima da mesa há um notebook. A professora Patrícia Marim é uma mulher branca com cabelos castanhos e lisos. Ela usa óculos de grau, um colar e uma blusa preta. Nas aulas anteriores, nós refletimos um pouco sobre como a inclusão acontece hoje, né? Nós falamos um pouco a respeito das nossas semelhanças, das nossas diferenças. Eu dei sugestões de algumas atividades e hoje nós vamos dar continuidade, então, no assunto da inclusão. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Dito tudo que foi falado, como pensar a inclusão hoje, né? Quando a gente fala em inclusão, nós escutamos dois termos que são diferentes e que precisam ser bem esclarecidos: educação especial e educação inclusiva. A educação especial, ela é uma modalidade dentro da educação comum, que é quando adaptamos e pensamos esses conteúdos diferenciados para quem tem deficiência. A educação inclusiva é quando temos uma sala de aula com diversidades, que podem ser alunos com deficiência, mas além desses, temos também alunos de culturas diferentes, alunos com transtornos, podemos ter um aluno indígena, quilombola, né? Então, com uma sala com todas essas diversidades, então nós estamos falando da educação inclusiva. Então, cada vez mais, nós devemos buscar essa educação inclusiva para integrar todas as crianças, independente da sua condição de saúde, a sua cultura, sua crença, utilizando a música para trabalhar o potencial de cada uma e desenvolver aí as suas habilidades. Muito se fala também sobre a igualdade, porém, a igualdade ela é baseada no princípio da universalidade, ou seja, todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. No entanto, se faz necessário buscarmos a equidade, que parece com a igualdade, mas é totalmente diferente. A equidade, por outro lado,
ela reconhece que não somos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio. Com equidade, damos às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Por exemplo, vamos aqui falar de uma situação. Num hospital, tem as pessoas que já estão aguardando atendimento e chega uma pessoa para um atendimento emergencial. Essa pessoa, ela tem uma prioridade, porque ela está ali, muitas vezes, correndo risco de morrer. Então, ela chega e passa à frente dessas pessoas que já estavam ali aguardando, né? Então, isso é tratar essa pessoa, né, com equidade. A equidade, então, ela envolve dar voz a grupos ou indivíduos que tenham se sentido excluídos, por exemplo. É garantir que discussões, divergências e até mesmo raiva sejam expressas. Isso muitas vezes acontece na nossa sala de aula, né? Quando tem, às vezes, alguma divergência entre as crianças, a gente precisa dar voz a essa criança que está se sentindo rejeitada, excluída, se ela está com raiva, a gente tem que dar voz e escutar essa criança, a gente não pode puramente ignorar, né? A gente precisa dar voz a essas crianças. Para tanto, nós professores temos que fazer nossos planejamentos criando estratégias para o aprendizado de todos, tornando o ambiente estimulante e prazeroso para os alunos, dando a eles a oportunidade de participar de todas as atividades de aprendizado. Para incluir, é preciso que todos sejam respeitados e apreciados, independente de suas características, crenças, habilidades ou deficiências. É preciso acolher a diversidade. E aí a gente encontra muitos desafios, né, para promover a inclusão. Nos dias atuais, o movimento da inclusão em escolas regulares lidam a todo momento com a falta de profissionais com formação específica, né, em educação especial, a falta de acessibilidade e a ausência de recursos pedagógicos, que muitas vezes são substituídos por materiais reciclados ou improvisados para a prática do educador em sala de aula. Eu mesma já passei por essa experiência. Quando eu dava aula numa escola de educação infantil, eu solicitei para a escola que comprassem instrumentos de pequena percussão, de bandinha rítmica, para eu trabalhar com as crianças. Um tempo depois, a coordenação me chamou, solicitando que eu trabalhasse com as crianças construção de instrumentos com material reciclável, né? É uma experiência bacana, sim, mas não ia de encontro com o meu objetivo, né, que era trabalhar os timbres, as diferenças de sons dos instrumentos com as crianças. E eu precisei explicar, né, para essa coordenadora que muitas vezes essa criança pequena, eu não posso usar um material onde ela possa se machucar, né? Então, eu usava plástico, alguns materiais mais simples. E isso ocasionava uma frustração para a criança, porque o resultado sonoro desses instrumentos que nós construímos não era aquele que a criança esperava, né? Então, essa questão de substituir recursos para a gente trabalhar com as crianças, muitas vezes é bastante complicado, né? E o entendimento das pessoas, às vezes, complica, né, a nossa vida. Sabemos que a educação é um direito de todos, porém, atualmente, ainda observamos a presença do preconceito e da falta de informação para as famílias, que muitas vezes enfrentam dificuldades de ir e vir,
dificuldades ao acesso à educação e parecem desconhecer os seus direitos na sociedade no que diz respeito à inclusão. Nós estamos aqui ainda falando dos desafios que a gente encontra, né, para promover a inclusão. Muitas vezes, a aceitação da própria família passa por um processo complexo e extremamente doloroso. Por isso, temos algumas crianças que, apesar de observarmos dificuldades pontuais, sabemos que as mesmas nunca passaram por nenhuma avaliação médica, pela dificuldade de aceitação da família, que teme pelo preconceito que terão que enfrentar. Nessa situação, a escola precisa conduzir esse encaminhamento com carinho e empatia. Quantas vezes, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente observa a criança na nossa sala que a gente nota alguma dificuldade que essa criança merecia passar por alguma avaliação, porque a gente sabe pela experiência, né, que quanto antes essa criança ela tem um diagnóstico, ela passa por uma avaliação onde ela vai receber os estímulos necessários para ela, ela tem muito mais possibilidades de se desenvolver mais e melhor, né? Então, eu, enquanto professora, eu nunca busco conversar diretamente com essa mãe. Eu sempre procuro a coordenação da escola, a direção, para passar aquilo que eu observo em sala de aula e deixo a critério da escola entrar em contato com a mãe para tentar encaminhar essa mãe para uma avaliação. Né? Uma situação delicada e que a gente tem que ter muita empatia com essa família. Né? Ainda é preciso muita compreensão e investimento acerca da inclusão, seja na formação dos professores, na estrutura física das escolas, que muitas vezes tem escada, não tem uma rampa, né? E nos recursos pedagógicos, que a gente acabou de falar ainda há pouco, e tecnológicos, né? Para assim oferecermos uma educação de qualidade para todas as crianças. A gente já falou dos benefícios da música, né? Vamos aqui agora falar dos benefícios da inclusão. Por que é bom, né, a gente incluir? O convívio das crianças com as suas diversidades ou com deficiências promove exemplos a seguir. As crianças observam o comportamento umas das outras e reproduzem. Tanto o comportamento positivo quanto negativo. Para isso, o professor tem que estar atento. Um exemplo de comportamento negativo aconteceu na minha aula. As crianças, uma criança na escola teve uma experiência onde os colegas colocavam a mão na cadeira para impedir que ela, que é uma criança com autismo, se sentasse ao lado, né? Quem me relatou esse acontecimento foi a mãe da própria criança, porque quando ela veio para a aula de música, ela trouxe esse comportamento negativo e começou a fazer a mesma coisa com os colegas na aula de música, né? Impedindo que o colega sentasse ao lado dela. Então, a gente precisa estar atento para trabalhar esse tipo de comportamento, né, que as crianças geralmente trazem e reproduzem, que não é bacana, né? A gente precisa trabalhar para ela entender o que aconteceu e como é que a gente pode melhorar isso aí. Na minha turma, eu tenho algumas crianças bem pequenas, de 5 anos mais ou menos, né? E elas acabam aprendendo comportamentos sociais a partir da convivência com as demais. Elas observam as crianças maiores respeitando as regras e assim elas passam a respeitar também. A gente tem uns combinados, né? Antes de iniciar a aula, e ali eu coloco as regras, né, que a gente tem que respeitar na aula, e muitas vezes uma criança ou outra
não quer respeitar alguma regra, mas a gente sempre lança mão de exemplos que a gente tem dentro da própria turma de crianças que estão fazendo direitinho, que estão respeitando as regras, respeitando os colegas, para que essas crianças compreendam melhor. Outro benefício da inclusão é o desenvolvimento social e emocional da criança, né? Com estratégias de inclusão, o professor ele faz atividades para o estabelecimento de regras e proporciona aí um ambiente acolhedor e de afeto. Isso traz um sentimento de pertencimento ao grupo e, como consequência, um desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima da criança. Mais um benefício da inclusão é o respeito às diferenças. A inclusão ela é totalmente positiva para todos os alunos, não só os alunos com deficiência, né, mas para todos. Pois a criança com deficiência, ela se sente tratada da mesma forma que as outras crianças, e a criança que não tem a deficiência, ela vê o colega como ele é, e não a sua deficiência. As crianças crescem percebendo que o mundo é diverso e que somos todos diferentes, que essa diferença traz mais aprendizados para todos nós. Então, já que nós falamos dos benefícios da inclusão, vamos pensar aqui, como é que a gente pode possibilitar essa inclusão, né? O que a gente pode fazer para favorecer a inclusão? Na minha experiência em escola pública, apesar de hoje a gente encontrar nas escolas públicas o AEE, que é o atendimento educacional especializado, era muito comum na sala dos professores que nós, né, compartilhássemos nossos sentimentos de impotência, de insegurança, de angústia e de desamparo. Muitas vezes na sala de aula, quando a gente se depara com crianças com deficiência, que nós não fomos preparados, né, a gente se sente impotente e muito só para lidar, né? Dessa forma, como é que a gente fez, né, na escola que eu trabalhava? A gente compartilhava na sala dos professores o que estava acontecendo, a maneira como a gente estava se sentindo, e a gente percebia que ali era preciso fazer algumas coisas importantes. Antes da gente traçar as estratégias para incluir essas crianças, a gente precisava observar algumas coisas, né? Como, por exemplo, conhecer o perfil dos alunos. Cada turma que nós trabalhávamos tem um perfil específico, né? Tinha turmas que tinham mais crianças que apresentavam deficiências, tinha turmas com menos crianças, mas que, por outro lado, também tinham crianças com outros tipos de dificuldades. Então, essa necessidade de conhecer o perfil dos alunos, né, de cada turma, foi muito importante para a gente concluir e nos ajudarmos, né, entre nós professores. Sem conhecermos o perfil e as características dos alunos, não tem como pensar em inclusão. Conhecer as habilidades e as limitações das crianças auxilia a elaborar as estratégias e as atividades mais eficientes para contemplar a turma como um todo. Outra coisa que a gente pode fazer para possibilitar é utilizar os recursos disponíveis. A utilização de diferentes recursos é essencial para motivar e proporcionar um aprendizado completo e estimulante. Para isso, podemos lançar mão da tecnologia através de vários instrumentos para despertar os sentidos dos alunos para o desenvolvimento das suas capacidades. Aqui eu vejo muito o êxito da aula de música, pois buscamos uma aula dinâmica com atividades lúdicas de contar histórias sonoras, brincadeiras de roda ou de movimento corporal.
através de discriminação auditiva ou de escuta, e outras, né? Com vários objetos e instrumentos musicais para despertar os sentidos de todos os alunos. O ideal é também a gente promover um ambiente cooperativo. O respeito deve ser prioridade durante as aulas e o professor deve promover atividades cooperativas e não competitivas, porque dessa forma as crianças vão entender que todos temos pontos fortes e pontos fracos. E quando nos ajudamos, fica mais fácil superar as nossas limitações. Nas atividades cooperativas, não tem vencedores ou perdedores, nem eliminações ou exclusões. O ponto principal da atividade ou da brincadeira é a interação com o outro, se a atividade for em dupla ou com o grupo, né? As crianças, elas se compreendem como parceiras e não como adversárias. Isso estimula a participação de todos e o respeito às diferenças. Um exemplo de atividade cooperativa é, por exemplo, a dança das cadeiras, né? Aquela velha brincadeira que eu acho que todo mundo já conhece, só que com uma diferença, porque a brincadeira que a gente conhece é a gente dispõe as cadeiras, coloca uma música, fica dançando ao redor e a gente coloca uma cadeira a menos, né? E a criança que fica sem sentar, ela sai da brincadeira. Essa é a brincadeira comum que a gente conhece. Para trabalhar de uma maneira cooperativa, o que a gente faz? A gente tira a cadeira, mas não tira as pessoas. E aí combina com as crianças que elas têm que auxiliar, todo mundo tem que sentar, independente da quantidade de cadeiras que tem na brincadeira, né? É muito prazerosa, né? As crianças amam. Até ficar uma cadeira e elas sentarem meio que uma no colo das outras, elas sempre dão um jeitinho ali de não deixar ninguém em pé. Outra brincadeira que trabalha o cooperativismo, né, é o jogo de completar a música, né, onde nós podemos juntar 2 ou mais crianças, onde uma canta um trecho da música e a outra vai completando, né? O jogo de completar o desenho, telefone sem fio, as crianças também adoram essa brincadeira, né? Eu costumo fazer muito essa brincadeira com as crianças, só que não da maneira como eu brincava quando criança, né? Que era falar só uma palavra difícil. Agora a gente trabalha com trechos de música. Jogo de quente ou frio, que eu acho que a maioria de vocês também deve conhecer, onde a gente reúne a turma, eu retiro uma criança da sala e a turma esconde um objeto. Nós convidamos a criança que estava fora da sala e a turma tem que direcionar essa criança aonde está escondido o objeto com palma, né, forte ou fraca. Então, quanto mais próxima essa criança está do objeto que está escondido, mais forte a turma bate a palma. Quanto mais distante ela está do objeto, mais fraca a turma bate a palma, né? Então, as crianças têm que auxiliar essa criança que estava lá fora a encontrar o objeto que está escondido. Elas gostam muito também dessa atividade. Cada atividade, né, todas as atividades, elas devem ser cuidadosamente planejadas e adequadas às características e limites de cada criança, havendo flexibilidade nos procedimentos para fazer modificações e adaptações quando necessárias, pois dessa maneira estaremos realmente não apenas inserindo, mas incluindo os alunos, levando os mesmos a participar efetivamente. E aqui eu relembro o que a gente já disse em outra aula,
que a gente tem que cuidar para que a gente não escolha atividade nem além e nem aquém, né? Não pode ser coisa simples demais, que as crianças percebem, né? Quando a gente está dando coisas fáceis demais para elas fazerem, e elas gostam do desafio. Então, a gente tem que cuidar dessa parte. Então, antes de encerrarmos essa nossa aula, eu vou mostrar aqui 2 vídeos para vocês, para exemplificar o que a gente vem falando. Tá bom? É uma atividade com uma música do folclore. Eles estão em roda e eles têm que se observar, e nós estamos trabalhando aqui, além da música do folclore, e a coordenação motora deles, a lateralidade e a pulsação na roda. Então, vamos verificar. Trapo de dó, jogavam caixanga, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogaram caixanga, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Agora nós vamos ver um segundo vídeo, onde as crianças estão dispostas em círculo, e nós estamos trabalhando também a pulsação, mas em 2 rodas. A roda de fora, as crianças estão cantando a música Marcha Soldado, que era uma cantiga simples do nosso folclore, que todo mundo sabia, e a roda de dentro está batendo a pulsação. Vamos observar. Infelizmente, eu gravei só a atividade, mas o que aconteceu depois é que foi rico demais na aula, porque as crianças maiores, elas observaram algumas dificuldades nas pequenas e, sem ninguém falar nada, elas formavam grupinhos para fazer a atividade, para que essas maiores explicassem melhor para as pequenas, fazendo a atividade para ver se elas realmente compreenderam. Então, é a consequência, né, de ser um ambiente de respeito e de muito afeto na aula. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.